E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, mais uma vez aqui, com a oportunidade que Jesus nos dá de podermos comentar a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós terminamos no programa passado o capítulo 25 e no término do capítulo nós comentamos sobre o dizer de Dona Laura quando fala para o André Luiz que o mecanismo, o reencontro deles não foi acaso, que ele não foi para parar na casa dela atendendo a mecanismo de casualidade. Comentamos sobre isso na questão que o acaso não existe. Lemos a questão 08 do Livro dos Espíritos, que trata sobre, o capítulo 1 trata sobre Deus, em que os espíritos são enfáticos dizer para Kardec que o acaso ele não existe. É puro tolice falar isso. Tudo está programado e calculado, bem calculado no universo. E falamos também de outras situações, dos reencontros que nós temos, em que o André Luiz temos no nosso dia a dia, porque a Dona Laura logo adiante diz, o André Luiz diz logo adiante para a Dona Laura que teve a impressão de conhecê-la de velhos tempos, embora que ele tentou lembrar, mas não consegue, e não é permitido. Falamos sobre a questão do véu do esquecimento, em que na pergunta 392, os espíritos do Livro dos Espíritos, os espíritos explicam a Allan Kardec a necessidade do véu do esquecimento e o porquê disso. E terminando com o que a Dona Laura fala para que o André Luiz trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Enfatizamos isso no que os espíritos nos dizem, que nós somos endividados. Relatamos um dizer do espírito Druso no livro Ação e Reação, em que nós temos a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação, começando isso por articular ideias redentoras e edificantes, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Então, foi esse o comentário que nós tecemos no final do capítulo 25. Antes da gente iniciar o capítulo 26, eu lembrei que Kardec fez uma pergunta aos espíritos, perguntando a eles se todos poderiam fazer o bem. Porque, para a gente relembrar, o último conselho da Dona Laura para o André Luiz é o seguinte: meu filho, vá com Rafael, que ela arranjou uma pessoa para levá-lo, ao departamento, ao Ministério da Regeneração. Pense em Jesus, quer dizer, mude o seu padrão mental e trabalhe no bem. E aí Kardec também perguntou aos espíritos se todos têm condição de fazer o bem. É a pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Então, todo mundo pode. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, os espíritos dizendo a Kardec que só não faz o bem quem é egoísta, porque todo mundo tem uma oportunidade durante o dia de fazer alguma coisa útil, não é? Não precisa ser uma caridade material, doação de alguma coisa, mas em que você, sendo útil, você já está fazendo bem. Na realidade, quando a gente cumpre os próprios deveres,
e não sobrecarrega ninguém com eles, né, por deixar de fazê-los, a gente está fazendo bem. Os espíritos dizem que o trabalho é oração. Então, quando a gente trabalha, cumprindo os nossos deveres, a gente está, de alguma maneira, fazendo bem, porque a gente não está prejudicando ninguém, a gente não está sobrecarregando ninguém. E aí, também tem uma outra pergunta que Kardec faz aos espíritos, que relacionada ao bem que se faz, é a pergunta 642, que é muito interessante. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque, né, eu nunca fiz nada, né, de errado para ninguém. Então, será que quando eu desencarnar, eu vou estar quite com a minha consciência, vai estar tudo bem? Resposta: não. A resposta é rápida: não. Não. Né? Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Aqui ele pega um pesado. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, nosso compromisso com o bem é muito sério. Não é? A gente precisa se esforçar. Essa frase aí, no limite das forças. Para você ver, eles pegaram pesado. No limite das forças. Então, a gente vai responder pelo bem que não fez. E que daí resultou o mal. Deus que nos ajude, né? Essa pergunta que a Tereza leu, qual foi o número que você 64, a última, 642. 642, né? Então, cumpre fazer o bem no limite das forças. Porque é o que a dona Laura falou para ele. Meu filho, faça o bem. Porque não fazer o bem é fazer o mal. No livro Céu e Inferno, em programas anteriores nós já lemos essa página. Mas é sempre bom repetir. No livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Allan Kardec coloca uma mensagem de um espírito chamado Angéli. Angéli, francês é complicado. Angéli, uma nulidade sobre a Terra. Olha que ele coloca. Nulidade de zero. Nulidade. Um espírito se apresenta espontaneamente e tal. E aí eles perguntam, né, ele pergunta assim, como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? A resposta do espírito: não está em paz, porque está em espírito endurecido. Um arrependimento do passado. Aí tem o arrependimento, né, e tal. Ela pergunta assim: como se passou a vossa vida? A divertir-me enquanto solteira e aborrecer-me casada. Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. Então, com quem cuidava da vossa casa? A doméstica. Aí ele pergunta: não é essa inutilidade que é preciso procurar a causa dos vossos arrependimentos e de vossos temores? Aí o Espírito responde: talvez tenha razão. Aí ele pergunta, Kardec fala: não basta convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à vossa volta? Como? Ela pergunta. E ele responde: ajudando-os a se aperfeiçoarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Aí ela diz: não sei rezar. Nós o faremos juntos. Aprendereis? Quereis? Aí ela responde: não. Aí ele pergunta: por quê? A fadiga. Quer dizer, nem rezar pelos outros ela quer, porque a morte não muda a gente. Ela não fez nada durante a existência e continua não querendo fazer nada sobre ela realmente não matou ninguém, não fez mal, não jogou bomba em lugar nenhum, mas também não fez nada. E a fadiga, a preguiça. Não fez nada, fez o mal. E aí vem o comentário, a instrução da guia, que até um guia, o guia do médium, não do médium. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para elas mesmas, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, que são as únicas que podem dar encanto à vida, porque pertence a todas as idades. Ela não pôde empregar seus jovens anos senão em distrações frívolas. Então ele vem relatando e tudo aqui. E aí, a próxima pergunta que faz o guia é essa. Posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angeli? Aí o Espírito responde: ela havia vivido na preguiça beata e na inutilidade da vida monástica.
preguiçosa e egoísta por gosto. Ela quis tentar a vida em família. Mas o espírito progrediu muito pouco. Ela repeliu sempre a voz íntima que lhe mostrava o perigo. Então, ela sempre repeliu isso, né? E aí o conselho do Espírito no final da mensagem. Trabalhai sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança. E vossa fé vos sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo do que aquele que impõe essas tarefas aos outros e negligencia a sua. Tudo consiste em degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sobre os vossos pés, e contai que estáis cercados de amigos que vos estendem a mão e apoiam aqueles que põem sua força no Senhor. Então, é o conselho do Espírito, guia do médium, e falando da Angeli, o conselho que ele nos dá, fazer o oposto. Só que aí, ela está na nulidade sobre a Terra, ela não fazia nada. Então, ela não tinha um conhecimento que nós temos hoje. E aí, com o conhecimento que nós temos, o raciocínio lógico é o seguinte: qualquer tempo perdido na nulidade vai nos ser cobrado. A consciência vai nos cobrar, com certeza. Então, vamos começar o capítulo 26, novas perspectivas, né? E agora a gente vai ver um André Luiz diferente. Vai começar aqui a mudança do doutor André Luiz, porque até então, até esse capítulo, que é o meio do livro, ele ainda estava, né, se familiarizando com o mundo espiritual, conhecendo, né, tomando consciência dos seus próprios erros. Então, a partir de agora, nós vamos ter, né, tanto que o título é Novas Perspectivas. Doutor André Luiz agora vai realmente conhecer a colônia, verdadeiramente os trabalhos realizados na colônia. Então, começando o capítulo 26. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Então, são dois ensinamentos aqui já no primeiro parágrafo. Ele está dizendo, ponderando as sugestões carinhosas. Ela falou e não entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Ele está ponderando. Está meditando. Ele está meditando em cima disso. E isso aí nós podemos fazer com os bons espíritos o tempo todo, porque eles estão rodeados, estão em volta de nós, como diz o apóstolo Paulo, a nuvem de testemunhas, como também os outros que não nos querem bem. Então, pela sintonia que nós possamos fazer, os conselhos eles nos dão. Não ouvimos com os ouvidos do corpo, mas são aquelas ideias que surgem na mente, ideias do bem, o que devemos fazer, surgem, são eles que nos insuflam essas ideias, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, em que Allan Kardec ele é enfático em dizer já no início desse capítulo que não é para considerar essa coletânea como um formulário absoluto. Eu vou fazer prece para isso que eu vou conseguir aquilo. Não é isso. Essa fase do raciocínio nós já passamos, né? Mas não é isso. É apenas ele está dizendo que ele diz que é apenas uma variedade e conjunto de instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro Evangelho. Uma aplicação dele. E um desses itens da prece é para pedir um conselho, o item 24. Então, ele diz assim: quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as seguintes perguntas. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar prejuízo a outro? Pode ser proveitoso a alguém? Se agisse assim comigo, ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nós possamos advir, a que nos possa advir. Se interessa a outro,
e se resultando em bem para um, redundará em um mal para outro. Cumpre igualmente pesarmos a soma do bem. Bom, quando o André Luiz está aqui ponderando as sugestões da dona Laura, tudo isso que ela conversou com ele, foi bastante coisa, ele está indo convicto para o trabalho, para o aprendizado, mas a fim de ser útil no aprendizado e serviço útil. Então ele já está, como aqui no Evangelho, ele já está com esses raciocínios. Vai ser proveitoso para alguém, né? Se agisse assim comigo, ficaria satisfeito? Então todas essas ponderações são raciocínios que nós temos que ter em qualquer fase e qualquer tarefa que nós vamos fazer. É colocar o coração nela, colocar o sentimento. E aquela pergunta, né, básica, que a gente não gosta muito de fazer. Eu, pelo menos, eu fico com medo de perguntar às vezes o que Jesus faria no meu lugar. Ai, meu Deus. Não é geralmente o que a gente faz. Como ele agiria no meu lugar? De que jeito que ele faria o que eu estou fazendo agora? Não é? Então ele está indo nesse raciocínio. Nesse parágrafo, o André Luiz, ele toma consciência que ele não está em nosso lar para descansar, nem está de férias, não é? Ele está para trabalhar, né, e para aprender. Isso que o Marco acabou de ler, o Evangelho. E no Livro dos Espíritos, não é? Nós também podemos fazer uma analogia para a nossa vida. O grande problema nosso começa também aqui na Terra, enquanto encarnados, quando a gente acha que encarnou para tirar férias. E aí a gente não suporta os problemas, as aflições, as provas. Muitas das vezes a gente se engana quanto a isso. Encarnou só para tirar férias. Né? Só para não fazer. Mas só a passeio. Estamos aqui na Terra a passeio. Nós não estamos a passeio. Nós estamos a trabalho. Como o André Luiz lá em nosso lar, ele tomou consciência disso, que ele não está em nosso lar a passeio. Ele está em aprendizado e a trabalho. Então, na pergunta 132, Kardec perguntou aos espíritos o objetivo da encarnação, não é? O ato de encarnar. Por que a gente precisa encarnar e reencarnar? Resposta: que Deus nos impõe com o fim de fazermos chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros é missão e prova. Mas para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso está a expiação. Então, ninguém está na Terra a passeio. A gente vai passar por problemas, porque tem um mal que a gente mesmo planeja e é consequência dos nossos atos, mas aqui na Terra tem o mal que é o mal, vamos dizer assim, de um planeta de prova e expiação, que é morrer, envelhecer, ficar doente, passar por tempestades, passar por, tempestades que eu digo, no caso, climáticas, furacões, terremotos. A gente não tem como controlar isso. E isso é um mal, não deixa de ser um mal para nós, não é? É uma aflição, é uma dor, mas a gente encarnou para isso. Porque a maioria de nós, se não for a aflição, a dor, a gente fica parado, a gente não se mexe, a gente, fica largado e fica naquela indolência. Então, chega a irmã dor na nossa vida para nos empurrar para frente, para a gente possa caminhar. O que não quer dizer que a gente encarnou para sofrer, não é isso que a Teresa está falando. Mas a gente vai passar por aflições. Vamos passar por situações de aflições sempre. É o que ele está dizendo aqui. Nós temos que aprender a passar com resignação. Então, para a gente alcançar a perfeição, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí visa outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, Deus não trabalha todo dia, Jesus? Nós também. Nós viemos à Terra a aprender a colaborar na criação de Deus.
Então, o trabalho, né, e a resposta continua. Para executá-la, essa parte que nos cabe, é que em cada mundo toma o espírito um corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós também, nas nossas reencarnações, nós temos que, como o André Luiz, esquecer que nós estamos de férias, que nós não estamos aqui a passeio, que nós temos trabalho a realizar, que nós somos colaboradores de Deus na sua criação e que nós ainda vamos, pela nossa inferioridade, vamos experienciar algumas vicissitudes que a vida corporal ela traz para a gente. Como eu falei, essas vicissitudes que nos causam dor são o nascimento, respirar dói, desencarnar, envelhecer, adoecer, sofrer, né, os cataclismas físicos que o planeta ainda, não é, na sua composição ele ainda oferece. Então nós não estamos de férias. Então a gente tem que começar a compreender isso, que a gente está a trabalho, estamos a serviço, e a serviço de Deus, que é o nosso Pai e que é o Criador de tudo. O que diríamos, né, se não fosse raciocínio, o que poderíamos dizer das crianças que nós vimos e que nos tocam o coração, aqueles serzinhos indefesos ali, já martirizados no sofrimento da doença nos hospitais, né, com doenças muitas vezes ainda incuráveis, com situações degradantes na miséria e na miséria material. O que diríamos disso, né? Já é o espírito, já é na questão do sofrimento, mas ele não veio, porque a frase eu nasci para sofrer, isso não existe. Deus não faria isso, não é isso. Nós nascemos para passar pelo sofrimento, porque é diferente. Porque quando a gente vê uma criança naquele estado ali que nos toca o coração, é aquele espírito ali, ele está se embelezando na realidade. Ele está já está começando a haver uma modificação dele pelo resgate que ele está tendo. Porque é um espírito eterno que está ali. A grande sabedoria, opinião pessoal minha aqui, a grande sabedoria, opinião pessoal, que nós temos de poder ver da sabedoria divina como exemplo na Terra, uma delas, mas a grande para mim, é uma criança. Porque nós estamos vendo ali uma criança, mas não estamos vendo ali um espírito altamente endividado para a lei. E é para ver como uma criança, sim. É para nós termos carinho, afeto, cuidar. É uma criaturinha indefesa que depende totalmente dos outros. Mas ali está plantado a sabedoria divina explícita, demonstrada, né, na sua grandeza para nós. Então, é aquilo que a Teresa falou, o trabalho é constante. Trabalhar para o bem dos outros, para que possamos encontrar o nosso próprio bem. Isso aí é uma obrigação nossa, enquanto estivermos desencarnados, para poder termos uma encarnação com os nossos débitos mais aliviados, que é o caso do livro Ação e Reação, que nós lemos lá do Adelino, no programa retrasado, acho que foi no penúltimo programa. Foi. No último programa a gente comentou sobre o Adelino. Ele é a nossa inspiração. É a nossa inspiração. Ele só tocou fogo no pai dele, básico. Mas se arrependeu. E recomeçou do zero. Do zero. Ele tem a ajuda de muitos espíritos, né? Que pedem por ele. Sim. Então, que a gente possa, né, lembrar no nosso dia a dia, perante as nossas aflições e trabalhos a realizar, que a isso fomos chamados, não é? Que encarnamos para isso. Lógico, devemos ter os nossos momentos de repouso, é da lei, momentos de refazimento, é da lei, mas a maioria é trabalho e aprendizado. Terminamos
mais um programa com as bênçãos de Jesus, agradecendo a todos pela companhia, pela paciência. Muita paz. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.